Olá, turma. Espero que estejam todos bem, né? Que tenham passado de ontem para hoje de uma forma tranquila, em paz, né? Como eu havia passado para vocês, né, através do PDD de ontem, hoje a gente vai fazer, né, uma introdução. Hoje eu vou disponibilizar para vocês os slides e também o vídeo, tá? Porque é uma aula bem curta, né? Então eu acho bacana já passar para vocês os dois juntos, tá? Conforme já estava prescrito no PDD, tá bom? Hoje a gente vai fazer uma introdução, né, à clínica médica, e quando a gente fala, né, sobre assunto clínica médica, para entrar, né, dentro desse assunto, a gente precisa fazer essa diferenciação entre saúde e doença, né? Eu tenho certeza que quando a gente entra nesse assunto, né, saúde e doença, muitas pessoas têm aquela dúvida: o que é ter saúde? O que é doença, né? Então, acaba sendo um assunto muito complexo, né? Quando a gente para ver, para tentar organizar, né, uma opinião frente a esse assunto. Então, de acordo, né, com a Organização Mundial de Saúde, né, o conceito básico, né, de ter saúde, de ser uma pessoa saudável, né, é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, né, e não apenas a ausência da doença, tá? Então, não é só a ausência, né, de sinais e sintomas da doença, tá? Então, essa pessoa, elas têm que estar bem, né, fisicamente, psicologicamente, não ter nenhum tipo de problema, né? Ela tem que estar bem resolvida frente às dificuldades, né? Social, essa pessoa tem que estar introduzida, né, na sociedade, então ela precisa estar trabalhando, ela precisa estar se sentindo uma pessoa, né, comunicativa com a sociedade, ela tem que estar presente, né, na comunidade, tá? Não é simples fato, não é simples, é simplesmente a ausência de sinais e sintomas de uma doença qualquer, tá? E já, né, eles conceituam, né, a doença como um conjunto de sinais e sintomas, né, específicos, né, no caso, especificamente aquela doença, né, que afeta um ser vivo, alterando o seu estado normal de saúde, tá? Então, qualquer alteração, qualquer sinal ou sintoma, né, que essa pessoa vai estar apresentando é considerado, né, como uma doença, né, mas para classificar essa doença, tem que ver os sinais e sintomas, né, que são específicos para cada doença, tá? Então, a saúde para eles é isso, né? Para a Organização Mundial de Saúde. Não é só não ter nenhum tipo de doença, é você estar bem mentalmente, psicologicamente, além de fisicamente, tá? Levando em consideração, né, esses dois conceitos, a gente pode observar, né, que a grande maioria dos indivíduos, eles não são saudáveis, né? Eles vão apresentar algum tipo de patologia, seja ele psicológico, mentalmente, fisicamente, tá? Então, sempre tem um problema, tem pessoas com depressão, né? Tem pessoas que não conseguem dormir de noite por problemas financeiros, principalmente agora na pandemia, né? O nível de depressão aumentou cerca de 50% dentro da população mundial. Então, assim, hoje, né, frente a esse problema que a gente vem encontrando, né, mundialmente, a grande maioria da população não se encontra em um estado saudável, tá? Sempre vai estar apresentando algum tipo de problema, né? Algum tipo, né, de alteração, seja psicológico ou fisicamente, tá? Então, a gente, né, como profissional da área da saúde, a gente tem que estar preparado para atender esses pacientes, seja eles, né, qualquer tipo de problema, né, com algum problema físico, psicológico ou mental. Então, nós, né, como profissionais da área da saúde, a gente precisa estar preparado para esse tipo, né, de atendimento. Então, nós profissionais, né, devemos sempre estar bem fisicamente, psicologicamente, mentalmente. A gente sabe que é quase que impossível, né? Nós somos seres humanos, nós também temos nossos problemas dentro de casa, né, no trabalho, com os filhos, com o marido, enfim, né? Então, é quase que impossível, mas a gente tem que driblar, né, essas situações, chegar no nosso serviço e fazer o melhor de nós, né? Entregar nós por inteiro para esses pacientes, tá? Porque eles estão lá porque precisam da gente e a gente está lá, né, para atender e da melhor forma possível, tá? Então, nós da área da saúde, nós precisamos estar
preparados para fazer esse tipo de atendimento a qualquer tipo de situação, a qualquer tipo de paciente, tá? E essa sobrecarga, né, essa cobrança acaba sendo um pouco maior a nós da área da saúde, da enfermagem, né, os profissionais da enfermagem. Por a gente estar sempre em contato, né, com o paciente, né, a gente acaba tendo essa capacidade de ser um grande observador. Como assim um grande observador? A gente acaba por estar sempre com o paciente, a gente observa as alterações, a gente vai observar se o paciente ele aumentou ou diminuiu algum sinal, né, ou sintoma, se o paciente ele está melhorando, né, conforme está tendo o tratamento, enfim. Nós, como observador, né, a gente ali está sempre à frente com o paciente, né, a gente precisa avaliar esse paciente não somente a doença, né, a gente precisa avaliar esse paciente, que a gente chama, né, de uma avaliação holística. Então, a gente vai avaliar o paciente frente à doença, né, perdão, a doença que levou ele a estar ali, por exemplo, o paciente está tendo febre, né, vamos supor uma criança. A criança está apresentando febre. Mas o que está acontecendo? Ela está tendo um processo infeccioso? Às vezes pode ser alguma alteração, separação dos pais, tá? Então, vários sinais e sintomas podem ser devido a algum processo, né, psicológico, alguma alteração psicológica, principalmente em crianças tem muito isso, né? A gente pode deparar também com pessoas, por exemplo, a pessoa está tendo muito problema financeiro em casa, está passando por uma separação, está com um problema com filhos, com uso de droga, né? Os filhos estão fazendo com que esses pais, né, tenham alguma alteração psicológica. Os pacientes vão até o hospital, né, ou até alguma clínica procurar ajuda porque está sentindo dor abdominal, fortes dores abdominais, tá? Isso são sinais e sintomas clínicos, né, que o paciente apresenta frente a algum problema psicológico que ele está tendo, tá? Algum problema mental, alguma sobrecarga mental que ele está tendo. Então, quando a gente se depara com um paciente, né, numa clínica médica, a gente não pode olhar apenas a doença. O que pode estar trazendo a esse paciente a ter esses sinais e sintomas? Que a gente já viu, né, que a doença é sinais e sintomas, né, específicos que o paciente está apresentando. Mas o que pode estar levando, o que pode estar acarretando esses sinais e sintomas para esse paciente? Então, nós, como da área, principalmente, né, da área da enfermagem, como bons observadores, a gente tem essa capacidade de estar mais por dentro, né, dali do dia a dia do paciente, como é que funciona, o que ele está passando. Tem muitos pacientes que vocês vão se deparar, que eles vão se abrir, que eles vão falar das dificuldades, dos problemas pessoais, tá? Então, a gente encontra muito isso dentro da clínica médica, né, pacientes que acabam se abrindo, né, pessoalmente, com os profissionais da área, tá? E a gente precisa também saber, né, a diferença, os tipos, né, de doença, tá? Nós temos doença aguda, que é aquela doença que apresentam sinais e sintomas, né, de forma rápida, né, e também acabam curando ou levando esse paciente à morte, né, em um período muito curto, um intervalo, né, muito rápido, tá? Então, o que, por exemplo, uma gripe, o COVID, né, que é uma doença aguda, após a infecção, o paciente, logo ele apresenta, né, em um período curto de dias, né, aí, o paciente ele já pode estar apresentando sinais e sintomas, né, em um período curto ele pode estar apresentando cura ou também, né, levando esse paciente à morte devidamente à gravidade da doença. E as doenças crônicas, né, que são aquelas doenças que instalam, né, no paciente por um período maior, tá? Levando à cura, né? Por exemplo, pode demorar anos para curar ou até mesmo levar a anos para levar esse paciente a óbito, tá? Então, são aquelas doenças que se instalam por um período maior de tempo, né, em um paciente, tá? E referente aos sinais e sintomas, né, após a infecção, contaminação, aí esse paciente adquirir essa doença, né, os sinais e sintomas também, muitas das vezes, vão ser prolongados, né, o tempo que ele não vai apresentar sinais e sintomas após
a esse paciente ter esse contato, né, pode ser um período maior. Por exemplo, né, aí a AIDS, né, ou um câncer, né, o paciente ele pode ter câncer por 1 ano, 2 anos e não ter sinal, sintoma nenhum, tá? Então, o desenvolvimento, né, que vai ser de acordo com o tempo, e pode ser por um período mais prolongado, tá? E agora a gente vai entrar, né, especificamente aí dentro do nosso setor, né, a clínica médica, né, que compreende um grupo de especialidades médicas desenvolvida dentro de uma unidade hospitalar, onde acontece um atendimento integral do indivíduo com idade superior a 12 anos, que se encontra no estado crítico ou semicrítico, tá? Abaixo de 12 anos, esse paciente ele vai ser encaminhado para pediatria, tá? Então, clínica médica só acima de 12 anos, tá? E ele no estado crítico ou semicrítico é aquele paciente que ele requer uma atenção mais redobrada, né? Um paciente que requer o uso de oxigenoterapia, ele precisa ficar para fazer uma antibiótico-terapia, né? Que é o uso, um tratamento com antibiótico. Então, ele precisa, né? Ele necessita de uma atenção redobrada desses profissionais, tá? Então, por isso que ele precisa ficar internado, por isso que ele precisa ficar em observação, tá bom? Que não sejam, né, esses pacientes que não sejam provenientes de tratamento cirúrgico, porque se for, ele vai ser encaminhado para clínica cirúrgica. Então, o paciente, ele é um paciente cirúrgico encaminhado para a clínica cirúrgica, tá? E ainda aqueles que estão hemodinamicamente, né, estáveis. Se ele está, né, hemodinamicamente instável, ele vai ser encaminhado para UTI. Então, tem até um certo ponto, né? Pera lá. Então, ele é cirúrgico encaminhado para a clínica médica. Se ele está em estado instável, ele vai para a UTI. É menor de 12 anos, ele vai para a pediatria. Então, tem que fazer essa avaliação desse paciente para ver em qual setor ele vai se encaixar, tá? Nesse setor é prestada assistência de forma integral, como eu já falei, né, da enfermagem aos pacientes de média complexidade, tá? Então, a gente vai fazer uma assistência, né, integral. Essa assistência integral é que a gente vai desde o ponto, né, como eu falei com vocês, lá a gente não vai olhar somente a doença em si, a gente vai olhar, né, o paciente como um todo, tá? As especialidades, né, que a gente vai encontrar dentro da clínica médica, né, vai ser a cardiologia, endocrinologia, hematologia, neurologia, pneumologia, reumatologia. A gente vai encontrar profissionais nutricionistas, fisioterapeutas, nós enfermeiros, né, os médicos especialistas, né, nessas áreas que eu acabei de falar, tá? Fonoaudiólogo, enfim. São vários profissionais que a gente vai encontrar, né, dentro de uma clínica médica, tá? São vários profissionais que precisam, que são necessários, né, para se ter uma clínica médica funcionando, tá? No hospital, né, daqui de Paracatu, né, o Hospital Municipal de Paracatu, na clínica médica a gente possui 30 leitos, tá? Então, na clínica médica são 30 leitos para atendimento, tá? É um setor mais amplo, né, que tem maior número de leitos. Nos outros são menores, né? Na UTI, por exemplo, são 8, na pediatria, se não me engano, são 5. Então, nos outros são mais reduzidos, tá? Então, a gente vai ter um atendimento maior na clínica médica, tá bom? E o papel do enfermeiro, né, na clínica médica é proporcionar, né, a recuperação dos pacientes para que alcance o melhor estado de saúde física, mental, emocional, né, também. E de conservar o sentimento de bem-estar espiritual, social dos mesmos, tá? Então, a gente tem que trazer o melhor estado para esse paciente, tá? O mais confortável possível, né? Seja psicologicamente, mentalmente, né? O emocional desse paciente, fisicamente, se ele está confortável, né? Naquela posição, emocionalmente, se ele está sentindo falta da família, né, mentalmente, se ele está preocupado, né, sobrecarregado mentalmente, porque por ele estar internado, ele não está conseguindo trabalhar, então ele não está sustentando a família. Isso acontece muito, né, com alguns
algumas pessoas, principalmente os pais, né, ou mães que cuidam dos filhos, que é mãe solteira, né, então acaba tendo uma preocupação maior, como é que tá os filhos, como é que estão se virando ali, né, se tem alguém olhando, enfim, a gente tem que trazer o maior conforto possível, né, para esses pacientes, para até mesmo ter um melhor resultado, tá? Sempre envolvendo, né, e capacitando-os para o autocuidado, né, juntamente com os seus familiares. Então, a gente vai estar capacitando esse paciente a desenvolver o seu autocuidado. O que é o autocuidado? É cuidar de si mesmo, é tomar suas medicações, né, é fazer a sua higienização, escovar, tomar banho, pentear o cabelo, né, é ele conseguir deambular. Então, né, deambular, gente, vocês vão ver, né, lá dentro dos termos técnicos, né, que é o ato de caminhar, andar, tá? Então, ele conseguir fazer, ele se cuidar, né, e também aqui juntamente com os familiares, é aquelas pessoas, né, que ela não consegue praticar o seu autocuidado, né, mas tem uma pessoa, né, um parente ou seus familiares conseguem fazer esse autocuidado, né, para si. Né, a gente vai ensinar os familiares a fazer o cuidado, né, o autocuidado desse paciente, tá? E também prevenindo, né, doenças e danos, visando a recuperação dentro de um menor tempo possível, ou proporcionar apoio e conforto aos pacientes em processo de morrer, tá? E aos seus familiares, respeitando as suas crenças e também os seus valores, tá? Nisso aqui é muito importante a gente estar sempre atento a essa situação, porque quando a gente fala prevenindo doenças e danos, é nós que estamos colocando os pacientes em risco. Por exemplo, a gente fazer uma má higienização, a gente pode estar levando esse paciente a uma infecção. A gente fazer um acesso venoso de uma forma não estéril, a gente pode estar trazendo uma infecção para esse paciente. Nós, né, como profissionais, não cuidando, não estando atento ao paciente, ele pode estar com a febre muito alta, a gente não vai estar atento a esses sinais e sintomas, o paciente pode desenvolver um dano maior, né? O paciente ele pode sofrer quedas, então a gente tem que estar sempre atento aos nossos pacientes, né? Para a gente ter um cuidado completo, né? Repleto de cuidado, né? Repleto de carinho, porque igual eu sempre falo com vocês, meus alunos, né? Trata os seus clientes como se fosse um ente querido, tá? Porque a gente não sabe como vai ser amanhã, né? Então se a gente vai precisar, né, de um certo cuidado, né? Então a gente sempre tem que cuidar, até mesmo como forma de respeito, né? Respeitar também as suas crenças e os valores, independente da religião dessa pessoa, a gente tem que respeitar, tá? E também nessa questão do proporcionar, né, o processo, um conforto, né, no processo de morrer. É aqueles pacientes em estágio, né, terminal, tá? Por exemplo, é um câncer que não tem como, é incurável, não tem como fazer cirurgia, não tem tratamento, e esse paciente está esperando a morte, né? Ele sabe da situação, então a gente tem que proporcionar, né, o melhor conforto para esse paciente, né? Não é porque ele está ali em estágio terminal que a gente vai deixar ele de lado, deixar ele sentir dor, né? Se sentir psicologicamente afetado. A gente tem que ter um cuidado, ter todo carinho, enfim, tratar como um ente da gente, né? A gente tem que tratar os nossos pacientes como familiares, tá? É o que eu sempre falo, é o que eu prezo, tanto para mim quanto para vocês, né, meus alunos. Eu quero ensiná-los a tratar pessoas, como seres humanos, como nossos entes, tá? Então, é isso, né, que eu queria passar para vocês hoje da clínica médica, né, uma introdução do que é, como funciona, né, o que a gente pode estar se deparando dentro de uma clínica médica, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, né, da nossa introdução, né? Na próxima aula eu já vou entrar, né, em alguma doença específica, né, já em algum assunto de doença, tá? Essa hoje foi somente uma introdução. Eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa matéria, desse início, né, de matéria, que a gente vai se encontrar, né, até o final desse período, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, né? Bons estudos, e qualquer dúvida que tiver eu vou estar à disposição aqui de vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.